papá. Quem me der o poder abraçar-te mais. Quem me der eu dizer que te amo, papá. Quem me der o poder abraçar-te mais. Quem me der eu dizer que te Uma justa homenagem aos nossos pais, saudade de velho, música de Kung Lao, uma singela homenagem muito bem merecida a seu pai. Por esta via estendemos também o nosso abraço a todos os pais que se dedicam a essa responsabilidade. Surgimos 13 horas e 13 minutos, o relógio está bonito, tem coincidência nos números. Agora vamos avançar para o nosso compromisso dominical, o nosso debate no quadro do Prova dos Factos, que começou às 12 horas com a resenha da semana. E a partir então deste momento embarcamos para uma empreitada de 2 horas de análise com o devido cruzamento de opiniões do Prova dos Factos. Mas antes eu vou proceder à leitura de uma nota da direção da Rádio Despertar. Por solicitação do INACOM, Instituto Angolano de Comunicações, observaremos uma interrupção hoje a partir das 23 horas, que se prolongará até 1 do dia seguinte, portanto, amanhã. A referida solicitação é sustentada no ofício número 1244 do gabinete do PCA do INACOM 2023, chegada aos serviços administrativos da Rádio Despertar, sítios no Complexo Sofismo em Viana, de 15 de agosto do corrente ano, subscrito em nome do PCA pelo Sr. Joaquim Domingos Muhongo. Aos estimados ouvintes da Rádio Despertar, pedimos desculpas e a máxima compreensão. O nosso muito obrigado. Num mundo cada vez mais dinâmico, as explicações para os factos que interferem na vida de cada um precisam de um olhar global e especializado. Sua Excelência Presidente da República já disse que esse ano vai ser um ano superavitário e significa dizer que aquilo que os professores universitários estão a exigir é possível de ser cumprido. Não deve haver, em regra, repressão sobre o direito à manifestação, por ser direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, cujo a todo cidadão é assistido esse direito. Num dia ganha-se, no outro dia perde. É preciso saber estar em democracia. Prova dos Factos. Prova dos Factos. Rádio Despertar. A vitória da liberdade. Exato, esta é a Prova dos Factos, edição de 20 de agosto de 2023. Vamos, a partir deste momento, então,
embarcar para os temas que serão objeto de análise nesta edição. É um programa assegurado por Horácio dos Reis, que supervisiona. A técnica será assegurada por René Júnior. Meu nome é Pedro Cafiel. E abrimos com o assunto do momento. O grupo parlamentar da UNITA procedeu nesta quarta-feira à cerimónia oficial de subscrição dos deputados à iniciativa de destituição do Presidente da República. Durante a cerimónia, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, esclareceu que a iniciativa de destituição do Presidente da República representa a vontade do povo, que, por meio dos deputados eleitos, procura fazer-se ouvir. Quanto às vozes que questionam a viabilidade da iniciativa no Parlamento, Chiaka manifesta-se confiante na postura patriótica dos deputados de todas as bancadas parlamentares. E, na ocasião, o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, também se mostrou otimista em relação ao bom desfecho, ou ao desfecho favorável deste dossiê. Saúdo os nossos convidados, 50% deles já cá está. Saúdo a doutora Mihaela Weba. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, caro jornalista, boa tarde ao auditório da Rádio Despertar, em Angola e na diáspora. Boa tarde aqui ao colega de painel e também aos funcionários e colaboradores da Rádio Despertar. Nós agradecemos. Doutor Gilson Salucci, o nosso boa tarde. Boa tarde, Pedro Cafiel. Boa tarde a todos os estimados ouvintes desta magnífica rádio. De igual modo, saúdo a estimada doutora Mihaela Weba e, claro, quem nos assiste a partir de outras plataformas. Justamente. Ok, doutora Mihaela Weba, ao longo desses dias que está conosco a analisar aqui no Prova dos Factos, temos estado a falar dos passos que seriam subsequentes depois então da manifestação desta intenção da destituição do Presidente da República. E ao longo desta semana aconteceu a subscrição deste documento. Que outros passos serão dados? Ora bem, esta semana deu-se o primeiro passo. Aquilo que em direito chama-se garantir o quórum constitucionalmente exigido, ou seja, a Constituição, no artigo 129, exige que, para dar início ao processo de destituição do Presidente da República, essa iniciativa deve ser sustentada por 73 deputados em efetividade de funções. Portanto, o que os deputados fizeram foi decidir realizar uma cerimónia pública em que cada um quisesse, poderia ter a oportunidade de ir subscrever, entregar a fotocópia do seu bilhete de identidade, a fotocópia do seu cartão de deputado, para de facto demonstrar que concorda com esta iniciativa. Portanto, foi dado o primeiro passo para que o processo avance e possa ser entregue o requerimento no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira. A semana passada falávamos em relação à questão da liberdade do deputado se posicionar, se assinava ou não. A bancada parlamentar da UNITA é composta por 90 deputados. Se a minha memória é fresca, penso que assinaram 86, pois não? Exatamente, assinaram 86 e eu, por acaso, fiz um desafio ao Dr. Vita Paula semana passada para ele ficar atento e iria verificar que nem todos iriam assinar. De certeza que alguém iria decidir não assinar. Ficasse atento com a sala. Ainda perguntei-lhe em off se ele queria o convite para ir verificar se todos que estiveram lá presentes iriam assinar ou não. Houve de facto essa liberdade e na brincadeira até houve um deputado que disse, não, pensando bem, não
ainda deixa-me telefonar para o AMBO, enquanto os outros estão a assinar, vou pensar, refletir, e depois ele lá decidiu ir. Porque, felizmente, na UNITA é assim, nós somos bem dispostos, bem-humorados, tratamos-nos com família, muitos efetivamente são família, mas somos uma grande família e respeitamos muito a liberdade uns dos outros, e isto foi bonito de se ver. E a grande questão é esta, faltam, nesse caso, 4 deputados não assinaram. A questão é, não assinaram porque não estiveram presentes ou porque por livre vontade decidiram não assinar? Meu caro, isso deveria perguntar mesmo a eles, mas Não, mas por aquilo que observou. O líder da bancada veio ao público... Pode ser o caso que o deputado não tenha assinado porque Discorda, esteve doente, esteve de viagem, enfim. Como também se tivesse discordado, assim, né? Justamente. Houve 4 que não assinaram. Dos 4, um fez uma declaração pública, Ok. que foi o deputado Francisco Viana, fez uma declaração pública. Entretanto, dos 3 que faltam, são 3 deputados nossos que 2 estão doentes e um está em emissão de serviço. Exato. Portanto, foi emissão de serviço do próprio grupo parlamentar. E, portanto, ele até dizia, olha, vou já assinar antes. Não pode assinar antes. A assinatura tem de ser no momento em que está Mas havia essa aberta. possibilidade? Sim, havia a possibilidade E de não assinar. assinou antes por quê? Não. Quer dizer, ele é que deu a ideia de assinar antes de viajar. Ok. Porque, de facto, ele Não viajou... Não colheu o bom senso? Ele viajou no dia 13, salvo erro, ok? E queria... Não, 13 não. Sim, 13, porque não teve na sessão plenária. Viajou, salvo erro, dia 13 e queria assinar antecipadamente. Nós é que dissemos não, senão ainda vão dizer que... Receio de macular o processo. Sim, lhe coagimos e tal, o processo ainda não está aberto, então é melhor, de facto, fazermos tudo como deve ser. Muito bem. Acho que o facto de não estarem presentes como assinantes 4 deputados não macula o processo. É triste que 20 deputados da bancada parlamentar da UNITA viajassem no dia 12, no dia 13, como alguém até tentou fazer. Mas, felizmente, conhecem mal os deputados da UNITA e não viajaram. Muito bem. Está certo. Nós hoje recebemos pela primeira vez no Prova dos Factos o Dr. Inácio Sacandongo. Boa tarde, bem-vindo. Não sei se estou certo com o nome, sobretudo o sobrenome. Não percebi qual. Inácio Sacandongo. Sacundongo. Muito bem, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, caro jornalista Pedro Cafiel. Boa tarde, doutora Mihaela. E boa tarde, caro companheiro, cujo nome ainda não me... Gilson Salusi. Caro Gilson Salusi. Dizer que não sou doutor, sou simplesmente Inácio Sacandongo. E agradeço por esta oportunidade que me foi dada para, em conjunto, refletirmos algumas situações que pairam na nossa Angola. Muito bem. Doutor Gilson Salusi, vamos então olhar para este passo dado pela bancada parlamentar da UNITA, que é a subscrição do documento, e passo subsequente, se bem entendido, a doutora Mihaela Weba então é dar entrada do processo no gabinete da presidente da Assembleia Nacional. Inicialmente eu penso que era um passo necessário, uma vez que a UNITA não permitiu que se ficasse na sonolência do debate ligado à responsabilização do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, enquanto chefe do Estado. Portanto, fica aqui essa ideia de que não precisamos esperar pelo desfecho, muito menos devemos aqui criar deduções, especulações relativamente ao como vai terminar o processo. Claro, no essencial, mais vale a iniciativa. Claro, a UNITA hoje mais do que nunca tem um grupo que lhe permite fazer uma oposição mais forte, que lhe permite fazer uma oposição com maior cutilância e claro que permite-lhe também gabar-se um pouco em relação aos anos anteriores, não é? E
claro, essa iniciativa vem essencialmente trazer também um pouquinho de charme a tudo isso que a UNITA conseguiu conquistar nas últimas eleições, e eu penso que nós vamos acompanhar, claro, o processo. Ao fazê-lo de forma aberta, a UNITA cria, no meu entender, colocar sempre a par os cidadãos relativamente ao processo, como estava a acontecer, e só o facto dos 90 deputados terem votado 86, isso significa que os deputados estão alinhados, estão todos sensibilizados no espírito de que é necessário responsabilizar politicamente o Presidente da República. Portanto, uma outra leitura mais, se calhar, científica, faz-nos perceber que a UNITA quer levar a mensagem aos cidadãos, e não só, de que nós não vivemos numa era dos poderes absolutistas, ou seja, o poder do chefe de Estado, o poder do titular do Poder Executivo, passa a redundância, tem limites, e os limites relacionados ao exercício do poder do titular do Poder Executivo está essencialmente no check and balance, ou seja, naquilo que nós chamamos de separação de poderes que a democracia nos gorou. Infelizmente, isso ainda é uma discussão muito forte ao nível da nossa estrutura sociopolítica, mas efetivamente os deputados da UNITA, ou seja, a bancada parlamentar da UNITA, não quer ficar por simplesmente numa representação alheia às vontades dos cidadãos. Portanto, enquanto deputados, têm responsabilidades também sobre a condução do Estado. É óbvio que nos termos constitucionais, quem governa é o Presidente da República, mas o Presidente da República, no âmbito da governação, tem essencialmente o apoio, tendo em conta o princípio da interdependência de poderes, do Poder Legislativo, e este poder está efetivamente na Assembleia Nacional. E, portanto, eu penso que dão também aqui garantias efetivas aos cidadãos de que estão efetivamente a fiscalizar os atos e omissões de quem dirige o país, e, portanto, é uma mensagem positiva. Eu tenho estado a dizer que mais do que olharmos para como vai ser o final deste processo, o importante é a mensagem que a UNITA nos queria passar. E a mensagem é positiva na medida em que é importante que todos percebam que os poderes absolutos já foram ultrapassados faz muito tempo, e a Revolução Francesa foi clara em relação a isso. Nós estamos nos estados constitucionais, onde a res publici é efetivamente o bem de todos, é algo que todos devem encontrar-se, e efetivamente deve haver aquilo que nós também chamamos de harmonia social. Portanto, eu acho que são estas as mensagens que ficam com este ato e esta tentativa, essa iniciativa por parte da UNITA em apresentar uma proposta que visa essencialmente a destituição do Presidente da República. É importante perceber que, por mais que seja titular do Poder Executivo, os seus poderes têm limites, e os seus limites enquadram essencialmente na efetivação e concretização do espírito da lei. E se porventura, enquanto titular de um poder, não estiver a agir nos conformes da lei, é óbvio que um outro poder deve freá-lo. E este outro poder é a Assembleia Nacional. É claro, a Assembleia Nacional lança uma iniciativa que vai apelar, chamar à colação um outro poder também, no caso, o Poder Judicial. Exato. Muito bem. Meu caro Inácio Sandongo, ao olharmos para esta iniciativa da UNITA, depois da manifestação da intenção, agora chegou o momento em que a UNITA deu um outro passo, talvez mais importante do que apenas anunciar a intenção de subscrever o processo para dar entrada à Assembleia Nacional. Como é que olha para este dossiê? Muito obrigado. Relativamente a esta questão, temos a dizer que o facto de deputados que compõem o grupo parlamentar da UNITA, ao terem, no fundo, dado consistência nas asserções que têm vindo a fazer, venham, de certa forma, a dizer que nós não vamos parar até que façamos com que aquela pessoa que achamos que está a cometer algumas irregularidades pague por isso. O que é que acontece? Angola, pelo menos
o que nos diz a Constituição é que é um Estado democrático e de direito. Significa que as ações do Estado devem se basear na lei. Ora, sendo o Presidente da República titular do Poder Executivo e o chefe de Estado, quando está no exercício das suas funções, deve observar a lei. Não fazendo, o outro poder, que também tem um papel fiscalizador, vem no fundo chamar a atenção, dizer para o meu amigo, você não está a seguir aquilo que os ditames da nossa Constituição mandam. Por esta via, a iniciativa é louvável. Agora, seguramente, o processo vai ser submetido ao gabinete do Presidente da Assembleia e depois disso vai seguir os seus trâmites legais, não é? E pronto, as provas que vão ser apresentadas vão ser discutidas, porque no fundo é apenas o começo e no fundo há muita água que poderá correr por baixo da ponte. Isso terá de ir ao tribunal, onde vão ser discutidas as provas e cada um, inclusive a pessoa que pretendem destituir, também terá alguma coisa a dizer. Terá uma oportunidade. O tribunal vai, caso a Assembleia vote favoravelmente à destituição, pois não, doutora Weba? É isto, não é? De facto, se o Parlamento aprovar a destituição por maioria qualificada de 2/3, ou seja, 147 deputados, o processo é encaminhado ou para o Tribunal Supremo ou para o Tribunal Constitucional ou para ambos, dependendo do que efetivamente tiver o conteúdo do requerimento. Exato. Muito bem. Pode continuar, doutor. Pois, então, porque também aqui há o princípio da presunção de inocência, não é? Justamente. Exatamente. Tanto há ainda aqui o princípio da presunção de inocência, que também caracteriza o nosso sistema jurídico, e até lá, no fundo, veremos, no fundo, uma novela que promete vários capítulos. E se calhar deveremos estar preparados para acompanhar com muita atenção o desenrolar destes capítulos. Aliás, os capítulos já estão abertos com grande despique. Paralelamente a essa visão jurídica, temos também a componente política. Os deputados do MPLA vão fazendo declaração de que em nenhum momento deixarão que o Presidente da República seja destituído. Aliás, até aqui veiculamos uma informação que dá conta da abertura de perfis falsos por parte dos deputados do MPLA no sentido de defender o Presidente da República. Bem, relativamente a esta... Está aberto o campo da competição. Bem, relativamente a esta afirmação que fez, eu me socorreria às afirmações do presidente do grupo parlamentar da UNITA, que está ali a veicular na internet que recentemente o BP reuniu com o grupo... O Birro Político. O grupo parlamentar do MPLA, que alegadamente os deputados foram pressionados a dizer que, pronto, é verdade que a eleição é secreta, mas prestem bem atenção na eleição que vocês vão fazer, porque nós no final vamos, no fundo, pegar nos boletins e teremos formas de descobrir quem votou a favor. Ver as impressões digitais. Exatamente. Essa foi uma denúncia da que falamos a semana passada. Pois, então, a ser assim, não sei, porque num Estado democrático e de direito, parece que devíamos deixar que as pessoas façam aquilo que lhes vem à alma, desde que respeitem os limites estabelecidos pelo nosso sistema jurídico. Parece que pressionar as pessoas não é o caminho, porque diz-se por aí que quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Por exemplo, se você sabe que num canto colocou lá um monte de garrafas, seguramente você não vai arremessar lá pedra com receio de que aquelas garrafas se quebrem. Muito bem. Dr. Salus, Santos queria intervir nesse despique entre o MPLA e a UNITA. Sim, eu acho que mais do que olharmos para as asserções jurídicas, há aqui uma leitura que é mais política. Justamente. Relacionada à iniciativa da UNITA, ligada, claro, à tentativa, né, ou a perspectiva de destituição do Presidente da República. Falo tentativa porque nós não fazemos parte daqueles Estados que são compreendidos como democracias reais, não é? Porque no Estado
com essa tipicidade da democraticidade real, é claro que isso teria, como é que eu poderia dizer, o debate da destituição do Presidente da República seria feito em vários fóruns, não é? Até mesmo ao nível dos órgãos de comunicação social público, não é? Eu penso que a forma como seria conduzido o debate iria envolver todas as elites, todos os quadrantes da nossa sociedade. Mas a julgar pela característica mais autoritarista do nosso Estado, o que se faz é minimizar esse debate. Não é à toa que nós nunca acompanhamos, vou preferir dizer na primeira pessoa, eu nunca acompanhei nesses últimos tempos, desde que se começou a falar da destituição do Presidente da República, nunca vi, nem na Rádio Nacional, nem na televisão pública de Angola, muito menos na TV Zimbo, um debate que se desse pelo menos o prazer de discutir ou até de tentar não acolher a ideia da destituição do Presidente da República. Nunca vimos isso. Significa que não tem interesse público. Significa que não tem interesse público, e claro. mais, mais do que isso, né? Faz parte da estratégia de desvalorizar não há o espírito da democracia real. E, portanto, por isso é que eu falo, é uma tentativa, né? Porque a UNITA, por si só, não será capaz de levar avante esse processo. Não é à toa que, nos termos constitucionais, a UNITA precisa de, se calhar, a partir de agora, começar a enamorar os deputados do MPLA, no sentido de conseguir os tão benditos 147, né? Porque dariam 146, arredondando, são 147 deputados, para conseguir levar avante, porque senão fica pura e simplesmente na iniciativa, mas que, claro, é também um marco histórico da política nacional. Como eu dizia, mais do que olharmos para as asserções jurídicas, há aqui uma dimensão política, né, que levanta a questão da destituição do Presidente da República, que tem que ver essencialmente com a ideia da responsabilização política, não é? Nós, durante muitos anos, nunca tivemos, nem no nosso estado mais reduzido mental, pensaríamos em discutir a questão da destituição do Presidente da República, não é? Mas com essa iniciativa, portanto, levanta aqui a ideia da responsabilização política de quem ocupa o cargo de Presidente da República. E por outra, vem também a questão ligada à legitimidade do titular do poder político, né? Será que, tendo em conta todos os elementos apresentados pela UNITA, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político, tem que ver essencialmente com a garantia e o aprofundamento do Estado de Direito Democrático, será que existem ainda condições para, no entanto, o titular do Poder Executivo continuar a exercer a função que exerce? Portanto, há aqui também essas duas questões ligadas à responsabilização política e, claro, ligada à legitimidade política. São valores muito fundamentais para as democracias, né? No fundo, que as pessoas olhem para o titular do Poder Executivo e percebam, não, neste indivíduo, neste cidadão, estão revestidos todos os elementos, quer de idoneidade moral, quer do ponto de vista de condições técnico-científicas, morais e não só, para o exercício da função. Portanto, eu acho que esse debate também levanta essa questão do ponto de vista político. Está certo. Carlos Sandongo, eu já volto assim, já lhe passo a palavra. Deixa-me só também solicitar a opinião da doutora Weba em relação a essa questão, esse despique entre a sua bancada e a bancada do MPLA. A bancada do MPLA está repetidamente a dizer que em nenhum momento o Presidente da República será destituído. Aliás, há uma campanha também lançada em defesa do Presidente da República. Antes, eu acho que os cidadãos têm que compreender que isso não é um processo de bancadas. Este é um processo dos deputados que, em representação do povo, vão decidir o que fazer com as violações do Presidente da República à Constituição e à lei. E para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer, eu gostaria de fazer uma leitura da Lei da Probidade Pública. E, atenção, a não ser que os cidadãos, no geral,
os cientistas políticos, os sociólogos, os filósofos e os juristas achem que o Presidente da República não é um agente público, eu particularmente entendo que o Presidente da República é um agente público, porque ele gera dinheiro, exerce uma função pública. Cidadãos. E então, a lei da probidade pública vem estabelecer o seguinte no artigo 15º sobre o agente público. O número 1. Considera-se agente público a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade pública em virtude de eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de modo transitório ou sem remuneração. Esse é o agente público. Eu acho que o Presidente da República entra nesse conceito de agente público. Então, se o Presidente da República entra nesse conceito de agente público, vamos lá ver o que são atos de improbidade. Artigo 25. Atos que conduzem ao enriquecimento ilícito. O número 1 estabelece o seguinte: constitui ato de improbidade pública conducente ao enriquecimento ilícito, obter qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em virtude do cargo, do mandato, da função, da atividade ou do emprego do agente público. O número 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se de improbidade pública, nomeadamente, os seguintes atos: receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou de presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. A linha B, obter vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, a permuta ou alocação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pela entidade pública por preço superior ao valor de mercado. E o mesmo se aplica por preço inferior ao valor do mercado. E aqui nos lembramos de como é que o BCI foi vendido. Ou não nos lembramos? A privatização. Por último, gostaria só de avançar, mas todos os domingos eu gosto de avançar qualquer coisa nova para as pessoas poderem ter a ideia de que não estamos aqui a fazer as coisas em vão. O artigo 28. Impedimentos do agente público. O número 1 estabelece o seguinte: o agente público está impedido de intervir na preparação, na decisão, na execução dos atos e contratos nos seguintes casos. A linha B. Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nela tenha um interesse, seu cônjuge ou parente na linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como com quem viva em comunhão de mesa e habitação. Significa dizer que o agente público não pode fazer nomeações de familiares que estejam na linha reta ou até o segundo grau da linha colateral. Esses são alguns dos elementos que fundamentam o processo da UNITA, levantado pela UNITA? Eu só gostaria que os cidadãos percebessem que a lei está aí. Se alguém violar a lei da probidade pública, está a violar o princípio da legalidade. Violando o princípio da legalidade, está a violar o artigo 6º da Constituição da República de Angola. É grave. A lei é para ser cumprida por todos. Não há ninguém que esteja acima da lei.
E se o Ministério Público não faz o seu serviço, então os representantes do povo têm de, mediante o mecanismo da destituição, dizer, olha, esse senhor fez isto, e vamos avaliar. Ok, está certo. Mas isso eu penso que isso é possível num estado de normalidade institucional. E eu tenho certeza que mas daqui mais a alguns minutos vamos falar um pouquinho sobre a problemática do Tribunal Supremo e vamos ver como é que está, portanto, a nossa justiça, né? E isso ali é uma questão que é muito discutida. Eu acho que é interessante estarmos aqui a discutir a questão da destituição do Presidente da República, mas mais do que discutirmos isso, é fundamental repensarmos o nosso Estado. Eu acho que o pilar para a reconstrução de Angola está efetivamente na reformulação dos pilares fundamentacionais do Estado angolano. Os pilares basilares para sedimentar a democraticidade do Estado angolano, infelizmente, devem ser revistos. E aí onde está o problema? É aqui onde vem a necessidade da reforma do Estado. E reformar o Estado é, claro, olhar para todos os seus segmentos, quer social, quer político, quer econômico, e não só. Porque nós precisamos nos rever. E mais do que isso, por exemplo, nesta semana que finda, nós tivemos aqui a 43ª Cimeira de Chefe de Estado da SADC, onde falou-se bastante da necessidade da questão ligada ao capital humano. Eu penso que terá sido o tema dessa questão, mas claro que depois vamos falar essencialmente disto. falar. Muito bem. Queria acrescentar alguma coisa? Exato. O que eu queria acrescentar relativamente a este tema é o facto de que o que a Constituição prevê no artigo 129 é, no fundo, um mecanismo para equilibrar e reequilibrar os vários poderes que existem no nosso Estado. E eu tenho estado preocupado, pelo menos desde que o assunto veio à baila, com os pronunciamentos de algumas individualidades que começam a timbrar esta iniciativa como sendo uma tentativa de subverter a ordem constitucionalmente estabelecida. Parece-me, salvo o melhor entendimento, que os promotores destas interpretações têm estado a ler dicionários diferentes daqueles que temos, pelo menos que eu tenho acesso. Porque se pelo menos o expediente que está a ser usado é legal, parece-me que aqui a preocupação de todos seria em tentar refletir profundamente qual seria a base daquela iniciativa. Parece-me que a preocupação fundamental seria esta e não começar a dizer, olha, aquele é assim, aquele é assado, aquele coisa... A iniciativa em si é normal, o que deve ser discutido são os fundamentos. A iniciativa em si é normal porque nós estamos num Estado democrático de direito, pelo menos é o que acontece em outras realidades. No Brasil, a presidente Dilma também viveu esta realidade, também foi destituída, porque também é uma figura próxima ao impeachment naquela realidade. Nos Estados Unidos, na África do Sul e em todas as outras realidades, pelo menos que sejam democráticas, é uma iniciativa normal. Se calhar a discussão... Nos Estados Unidos, Trump foi alvo disto, mas pronto, não chegou a ser destituído, mas foi alvo se calhar aqui de um processo semelhante. Se calhar aqui a discussão seria nos fundamentos. Dizer, olha, tudo bem, vocês tiveram a iniciativa de destituir o Presidente da República, mas está bem, vamos lá olhar para aquilo que vocês trazem. Se calhar, argumentos. Depois de olhar com serenidade, seriedade, despidos de quaisquer revanchismo, aí sim ia-se chegar à conclusão se as asserções que estão a ser trazidas e que suportam a iniciativa correspondem ou não à verdade. Por exemplo, há um indivíduo cujo nome não interessa citar, há um fundamento que está ali na Constituição relativamente aos crimes contra a humanidade, crimes hediondos, enfim, ele foi peremptório em dizer que isso é mentira. É assim, uma coisa eu, por exemplo, estou deste lado, estou a ver que a cor da parede é branca. Eu, a partir daqui de dentro, não consigo ver que cor tem a parede.
Então uma coisa é a minha limitação de ver as coisas e outra coisa é eu não aceitar que os outros, para além dos meus limites, conseguem dizer coisas que eu não tenho, sobre as quais não tenho controle. Muito bem. Mas só que o problema não está essencialmente aí. O problema, o fundamento do debate que se levanta, neste caso, que o MPLA levantou em relação à iniciativa parlamentar da UNITA, não está efetivamente na má ou péssima compreensão por parte das pessoas, que até muitas delas são muito bem avisadas, que compõem o grupo parlamentar do MPLA e, claro, o próprio burô político também do MPLA. Não. O fundamental no debate que eles levantam é essencialmente para instrumentalizar e manipular, no entanto, a sociedade, porque é efetivamente que, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista normativo, existem pressupostos que permitem à UNITA tomar essa dianteira. E, claro, estão conscientes, temos lá juristas, temos lá sociólogos, temos lá politólogos bem avisados e compreendem isso, mas o fundamento do debate deles não é esse. A ideia é reverter a opinião pública, é passar uma outra mensagem aos cidadãos sobre a iniciativa, portanto, bem, esta reversão, vamos fazer o seguinte, doutor, vai concluir para fecharmos. O argumento que fundamenta a iniciativa de destituição, não efetivamente isso. É a mensagem com a qual os cidadãos, a massa vai ter em relação a esse processo, que é no sentido de fazer com que o outro é sempre um demônio. Né? As ideias do fundamentalismo. Exato. Caro Sacondongo, vamos fechar este assunto. Pronto, para fechar, a minha preocupação mesmo esta é que temos de libertar as pessoas para não serem confundidas. Que esta iniciativa é legal, não tem problema nenhum. Muito bem. Tem suporte legal, está no artigo 129 e é um mecanismo que se aceita em Estados democráticos de direito, que para outras realidades chamam de impeachment. Muito bem. Doutora Weba, vamos fechar este assunto. Eu acho que tudo foi dito. Muito bem. Está certo. Vamos então olhar para o encerramento do primeiro ano legislativo da 5ª legislatura, que aconteceu ao longo desta semana. Vamos, doutora Weba, começo consigo olhar para os ganhos e, enfim, os pendentes da Assembleia Nacional. O facto de, justamente, o facto de não ter concluído o pacote legislativo autárquico é uma responsabilidade, ou seja, é um facto pelo qual os cidadãos responsabilizam a Assembleia Nacional pelo adiamento das eleições. De facto, dia 15 de agosto marca o fim do primeiro ano parlamentar dessa legislatura, essa legislatura que vai de 2022 a 2027. Terminou o primeiro ano e aproveitar os microfones da Rádio Despertar para elucidar aos cidadãos que de 15 de agosto a 15 de outubro o Parlamento não fica de férias. Os deputados não ficam de férias. Não ficam. Não. O que acontece é o recesso, chamada pausa parlamentar do plenário. Terminou o ano parlamentar inicia a 15 de outubro e termina a 15 de agosto. De 15 de agosto a 15 de outubro, as comissões de trabalho especializadas continuam a funcionar normalmente e o plenário é substituído pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional nos termos do que está consagrado no artigo 156 da nossa Constituição. Portanto, é um erro, e eu tenho ouvido recorrentemente na comunicação social jornalistas, alguns juristas dizerem que o Parlamento fechou, foi de férias, os deputados foram de férias. Os deputados entram em férias parlamentares. Entram em férias parlamentares, não é certo. O deputado é um servidor público e, tal como todo servidor público, as suas férias são 22 dias úteis, ou seja, um mês. A sua escolha. O deputado é que escolhe se vai tirar férias em janeiro, se vai tirar férias em agosto, se vai tirar férias em outubro, se vai tirar férias em novembro ou dezembro. Ele é que escolhe. Isso são as suas férias, enquanto servidor público. Agora, o Parlamento, durante esse tempo, fica... O plenário não realiza
Sessões. plenárias ordinárias. Pode realizar sessões plenárias extraordinárias. Em caso de necessidade. Em caso de necessidade. Tanto é que vem o presidente de Cuba, segunda-feira, amanhã, às 16 horas, o plenário vai se reunir extraordinariamente para receber o presidente de Cuba. No dia 31, o plenário vai se reunir extraordinariamente para votar a alteração ao código do IVA. Portanto, não estamos de férias. Isto é um erro. Quanto ao desempenho, eu penso que o desempenho desse primeiro ano parlamentar não foi bom. E não foi bom porque nós não aprovamos leis que de facto impactam a vida do cidadão. O Parlamento deve ser a casa onde, através das leis, os problemas dos cidadãos são resolvidos. O que faltou então? O que faltou? Faltou bom senso, faltou vontade política, faltou consenso para os principais temas que inquietam os angolanos fossem efetivamente resolvidos no Parlamento. Isto é o que faltou, infelizmente. E, naturalmente, o pendente também da conclusão do pacote legislativo autárquico. Claramente, este é o primeiro. Este é o primeiro. Não há angolano minimamente são que diga que não quer autarquias locais. Que acha que o seu município está a ser bem gerido. Não é honesto. Okay? Todos nós vivemos num município. Okay? E a larga maioria dos cidadãos que vivem nos municípios são de opinião que devemos evoluir para as autarquias locais. Por que que o Parlamento não faz? Porque há quem está a condicionar o Parlamento. Porque quem tem a possibilidade de aprovar uma lei para a institucionalização das autarquias locais só é um grupo parlamentar. Nem o grupo parlamentar da UNITA consegue, nem o grupo parlamentar misto PRS FNLA, nem a representação do PHA conseguem fazer aprovar qualquer lei no Parlamento. Então, o único grupo que pode fazer aprovar qualquer lei no Parlamento é efetivamente o grupo parlamentar do MPLA. Não o faz por quê? Porque recebe ordens expressas do presidente do MPLA para não o fazer. E por isso é que nós não temos ainda a institucionalização das autarquias locais. E a grande questão para o cidadão é, enfim, de onde é que os deputados tirarão a boa vontade para se entenderem no Parlamento e concomitantemente temos as eleições autárquicas, né? Pois. Encerramos um ano assim, não há perspectivas de que 2024 se possam entender. 2023, a questão 2024, que se coloca é, os políticos vêm a público, dizem que querem, que é uma necessidade, que vamos caminhar para aí, mas estamos a ouvir isso há muitos anos. As autarquias locais estão na Constituição de Angola desde 1975. Isso é algo que muitos angolanos não sabem. O artigo 51 da primeira Constituição de Angola, que se chamava Lei Constitucional da República Popular de Angola, aprovada a 10 de novembro de 1975, para entrar em vigor às 0 horas do dia 11 de novembro de 1975, aprovada por aclamação do Comitê Central do MPLA, já previa as autarquias locais. Por que que nunca se materializou? Falta de vontade política. E sabemos de quem? Ok, doutor Salus, então, a sua opinião em relação ao encerramento, este é o primeiro ano parlamentar. Da quinta legislatura. Justamente. Né? Do parlamento mais equilibrado da nossa história, né? Até o momento, é claro. E, portanto, sobre o futuro não devemos mas temos esse impasse em torno temos esse né? impasse em torno do qual os deputados não se estão a entender. Sabe, Cafiele, quando os autores clássicos, quer da filosofia do direito e não só, refletiram sobre a necessidade de evitar excessos do rei, de evitar concentração massiva de poderes numa única pessoa,
para permitir que houvesse representatividade de outros segmentos da sociedade. Eles pensaram efetivamente na construção daquilo que depois veio a dar ao que nós hoje chamamos de assembleias, né? Que é a ideia de que no debate relacionado às questões que visam o interesse de todos, que visam o bem de todos e o futuro de todos enquanto cidadãos pertencentes a uma única polis, a uma única cidade, foi nesse sentido de fazer com que houvesse um espaço que se pudesse discutir e se pudesse ouvir vozes segmentárias da sociedade, de modo a que elas pudessem se rever naquelas que seriam as grandes decisões conducentes ao Estado. É assim que os parlamentos surgiram. É claro que inicialmente ao nível da burguesia, mas é claro, depois a ideia da representatividade foi se alargando e hoje, claro, temos aí os conhecidos, famosíssimos parlamentos ou assembleias das repúblicas. John Locke, Charles de Montesquieu, quando olhou para a separação do poder, estava efetivamente a olhar para a necessidade de partilhar poderes. Exato. E o doutor estava justamente a olhar para a avaliação deste primeiro ano parlamentar. Vamos para isso. Exato. E olhar para a avaliação da Assembleia Nacional é olhar para esta mesma partilha de poderes, se é que conseguiram exercer parte do poder que lhes foi conferido. E qual é a visão do doutor? Enquanto membros que estão ali para representar os cidadãos. E qual foi a constatação do doutor? Numa configuração política igual à nossa, é muito complicado falar de produtividade da Assembleia Nacional. Porque a Assembleia por excelência tem três funções. O deputado por excelência tem três funções. Uma é representativa, outra é legislativa e mais do que isso, ele tem uma função que é de proeminente valor, que é a função de fiscalização. Quando não se consegue fiscalizar os atos dos outros poderes, é claro que é muito complicado falarmos da partilha do poder, é muito complicado falarmos da produtividade dos deputados. E portanto, já dizia alguém que numa configuração política semelhante à nossa, não seria deputado. Não seria deputado porque a sua função no todo não seria concretizada, não seria materializada. E, portanto, mais do que legislar, é importante fiscalizar. Porque se há essa capacidade de conceber leis, é importante que se tenha também a capacidade de fiscalizar o cumprimento ou não destas leis, para, no entanto, apelar ao outro poder, que tem a capacidade sancionatória, que é, no caso, o poder jurisdicional, o poder dos tribunais. Portanto, nós entramos para a quinta legislatura, terminou o primeiro ano desta legislatura e o balanço que nós fazemos é que, infelizmente, ainda há um desafio muito grande para serem galgados, ainda há muito que andar, não é? Um deles, por exemplo, é este impasse em torno desta única lei que falta para, enfim, concretizar o processo autárquico. É claro, a questão das autarquias já vem da outra legislatura, né? Vem da quarta legislatura, não é? Para lá, como disse a doutora Weba, a doutora Weba, é uma questão que já vem de longe, né? Desde o momento em que nós nascemos enquanto país, né? Já fazia parte do nosso ordenamento jurídico a ideia da materialização das autarquias locais, não é? Em 2017 ou 2018, se a memória não me atrasou, o Presidente da República, João Lourenço, fez menção da vontade de torná-la efetiva. Em 2017. 2017 ou 2018, se a memória não me atraiçoa. E, portanto, ficou por aí na vontade. E na vontade estamos a morrer. Porquê? Porque de tanto criarmos expectativas de partilhar poder, de tanto criarmos expectativa de deslocar um poder que deve sair da vertical para o horizontal, infelizmente isso não se concretiza. Não se concretiza porque eu tenho dito, onde quer que eu vá, eu tenho dito que há um motivo muito forte.
as autarquias, infelizmente, deslocam o poder, retiram a capacidade de controle da esfera pública de quem detém o poder ao nível hierárquico, ou seja, ao nível do vértice, não é? Que é, no caso, o titular do poder executivo. E como há uma vontade ferrenha deste em garantir-se como detentor final e último do poder. Então não há brecha, não há espaço para a materialização das autarquias. Por quê? Porque seria oferecer parte do poder a uma outra esfera e perder a capacidade de controlar a esfera social no seu todo. Portanto, eu acho que a razão última da não finalização do pacote legislativo autárquico está essencialmente no facto de o poder, infelizmente, deslocar-se para uma outra esfera, sair do controlo de quem detém o poder na dimensão vertical, que é, no caso, o Presidente da República, e permitir maiores espaços de participação política. E quem olha, claro, para a nossa configuração política, olha e percebe que, claro, numa análise técnica profunda e com as ferramentas necessárias que a ciência nos oferece, percebe que aqui a discussão é se somos ainda um Estado democrático ou não somos, se somos um Estado autocrático, se somos um Estado autoritário ou não somos. Ainda há esse debate, e se ainda há esse debate, é efetivamente complicado a concretização das autarquias, porque as autarquias só são possíveis no Estado real e efetivo de uma democracia tal, prática, concreta, não é? Evidente. E mais do que isso, as autarquias permitem a extensão da participação política. E os Estados com características autoritárias são aqueles que gostam de cercear os direitos e liberdades dos cidadãos e preferem ser mais um Estado-polícia do que propriamente um Estado aberto. Né? Controlar o cidadão do que realizar as suas expectativas. Para lá de controlar o cidadão, controlar os espaços de atuação e de participação política dos cidadãos. E não concretizar, claro, efetivamente as suas expectativas que estão bem definidas e consagradas ao nível da nossa Constituição, que tem que ver essencialmente com os fins últimos do Estado. Exato. Doutor, ficou essencial. Agora vou para o meu caro o Sacondongo. Olhar para a avaliação do desempenho do ano ou da Assembleia Nacional, do primeiro ano parlamentar. No fundo, a avaliar alguém, estamos a tentar dizer que os resultados do seu trabalho tiveram efeitos positivos ou negativos. É o ano parlamentar que a 15 de agosto conheceu o seu encerramento, não teve efeitos imaculados. Não teve efeitos imaculados porque, do ponto de vista da aplicabilidade prática, os resultados dos trabalhos produzidos pela Assembleia Nacional, para mim, não foram bons. Não foram bons por quê? Porque continuamos na mesma posição. Continuamos na mesma posição e não estamos a sair do lugar. E, ainda assim, acredito que neste intervalo que os deputados foram a casa para refletir um bocado mais, seguramente vão voltar mais reenergizados e que continuamos a trabalhar. Exatamente, continuamos a trabalhar. Ainda na quinta-feira, ok? Tivemos uma reunião de uma comissão eventual que vai organizar a 147ª Assembleia da UIP, que vai acontecer em outubro. Continuamos a trabalhar. Então, aqueles que pediram férias é questão de férias e não são todos. Continuamos a trabalhar. Então é para estes segunda-feira vamos trabalhar. Pronto, muito obrigado. É para estes que estamos a falar. O que ocorre? O que ocorre é que parece-me ser importante que os servidores públicos, concretamente os deputados, comecem a pensar que o seu trabalho deve se refletir na nossa realidade, porque muitas leis que são aprovadas ao nível da Assembleia Nacional, infelizmente, não correspondem com a nossa realidade. E parece-me que tem
tem havido alguma dificuldade de avaliar o efeito econômico daquelas leis que têm sido aprovadas. Muitas vezes temos leis aprovadas, mas a sua implementação falha. Por quê? Porque falta condições econômicas para a implementação daquelas leis. E se os deputados colocarem em mente que o destinatário daquelas leis que eles aprovam é o outro eu no qual eles próprios se realizam, seguramente como nos ensina Jean Paulo Sartre e tantos outros, que o outro é o outro eu no qual me realizo, e seguramente estes trabalhos passarão a ter resultados positivos e que para a sua implementação e aplicabilidade não teremos muitos problemas como temos tido agora. E que o outro problema é que, pronto, temos muitas leis, mas não temos rigor na fiscalização para o cumprimento destas leis. Não temos rigor, isto é o que está a responsabilizar a Assembleia Nacional em termos de fiscalização. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, relativamente... Mas ela tem aquele impedimento legal. Parece-me que não, ao invés de falar aqui do impedimento, ao invés de falar aqui do impedimento, eu vou passar de lado. O que acontece? As várias partes que compõem a Assembleia Nacional têm estado a acusar-se uma a outra, a dizer que a lei para a implementação das autarquias não sai por causa deste e por causa daquele. Justamente. Ok, muito bem. A minha O pergunta MPLA diz que é a UNITA que está a criar obstáculos, a UNITA devolve a acusação. Pois, a minha pergunta é, o mais importante é discutirmos quem é que cria impedimentos, quem é que não cria impedimentos, ou arranjarmos uma solução conjunta para se aprovar esta lei que falta e assim promovermos o desenvolvimento sustentável para Angola, porque seguramente com a implementação das autarquias nós teremos o equilíbrio das cidades, e o equilíbrio das cidades concorre para o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento sustentável concorre para a felicidade Mas das para pessoas. isso Muito bem. todos têm que ter vontade política. E isto é que efetivamente está a faltar. Mas como, mais uma vez, acho que não fui bem entendida na questão da pausa parlamentar. Sim. Gostaria mesmo de citar aqui o Doutora, artigo está muito preocupada com isto. A ideia de que o deputado não 2 trabalha... meses de férias, quando eu não tenho, estou a trabalhar. Então eu gostaria de ler aqui o artigo 102 da Lei 13/2017, de 6 de julho, que é a lei que aprova o regimento da Assembleia Nacional. E o artigo 102 diz o seguinte, fala do período de funcionamento efetivo. E, portanto, há aqui um período de funcionamento efetivo da Assembleia Nacional que é de 10 meses. Inicia a 15 de outubro e termina a 15 de agosto do ano seguinte. E depois, nos termos do regimento, há um intervalo de 20 de dezembro a 4 de janeiro do ano seguinte. E outro, na forma de pausa parlamentar, no período de 16 de agosto a 14 de outubro. Depois tem o número 8 deste artigo, que diz o seguinte: os intervalos referidos no número anterior, ou seja, a pausa natalícia e a pausa parlamentar, não prejudicam a efetividade de funções dos deputados, nem o funcionamento das comissões de trabalho especializadas, na medida das necessidades da Assembleia Nacional. Tudo continua a funcionar. E a grande questão o Parlamento, amanhã, se vocês quiserem ir ao Parlamento, o Parlamento está aberto, obrigatoriamente tem que estar aberto. Doutora Weba, a grande questão aí é, não funciona... só aberto, ter lá deputados. Deixa-me só... Agora os deputados que estão lá são os que Deixa-me só colocar essa questão. O grande questão e é assim talvez... sucessivamente nos círculos provinciais, porque nós temos 130 deputados no Círculo Nacional. Esses ficam normalmente na capital e 90 que são dos 18 círculos provinciais eleitorais. 5 deputados por cada província. E a grande questão é esta. Durante esta pausa, e até porque o cidadão vai entender se é pausa mesmo. E a ideia parou, a ideia no artigo é de pausa. A interpretação é esta. Pausa e não só funciona. Deixa-me só colocar essa questão. Funcionam as comissões e mais se tem um outro órgão?
A comissão permanente. Comissão permanente. A grande questão é, os outros deputados o que fazem? Ou que os deputados todos vão funcionar, já que todos eles estão enquadrados em ou com uma comissões. cedida férias ao deputado, né? Já vou Justamente. responder, porque e isso é preciso compreender o artigo 156 da Constituição. O artigo 156 da Constituição, cuja epígrafe é Comissão Permanente, estabelece o seguinte: a Comissão Permanente é o órgão da Assembleia Nacional que funciona, a linha A, fora do período de funcionamento efetivo. Qual é o período que não é de funcionamento efetivo? A pausa natalícia e a pausa parlamentar. Okay? Entre o termo de uma legislatura e o início de uma nova legislatura, nos demais casos previstos na Constituição e na lei. Ora, a Comissão Permanente é presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional e integra as seguintes entidades: vice-presidentes da Assembleia Nacional, os 4 vice-presidentes, os secretários de mesa, os 4 secretários de mesa, os presidentes dos grupos parlamentares, são 3, presidentes das comissões permanentes de trabalho, são 10, presidente do Conselho de Administração, 1, presidente do grupo de mulheres parlamentares, 1, 12 deputados na proporção dos assentos. São esses que fazem parte da 12 deputados indicados pelas suas respectivas bancadas. Então os outros deputados por aí estão liberados. Não, eu não faço parte da comissão permanente, Okay. mas eu vou trabalhar. A grande questão é esta. Então, tudo bem. Tá vendo? Eu a semana passada trabalhei. Na segunda-feira vou estar no Parlamento para receber o presidente de Cuba. Quando o presidente do Brasil vier, se também quiser ir fazer um discurso no Parlamento, nós também vamos ser chamados todos para ir lá ouvir o discurso dele. Portanto, não paramos. Então, A próxima semana, se ficar atento, a próxima semana, a minha comissão, que é a primeira comissão, que é dos assuntos constitucionais e jurídicos, vai trabalhar terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, para dar tratamento na especialidade do Código de Imposto de Valor Acrescentado. Vamos estar a trabalhar. Os jornalistas vão dar conta, porque vão ser chamados, vão ser convocados para cobrirem a atividade dessas reuniões que estão convocadas para terça, quarta, quinta e sexta. Estamos a trabalhar. Talvez nessa altura a grande cobrança, em jeito de brincadeira, é que terminem o processo. Os deputados gozam férias quando solicitarem gozo de férias. O ano passado, a título individual, o ano passado eu gozei as minhas férias, salvo erro, em maio. Foi de maio a junho, um mês. Não existem férias coletivas. Não existem férias coletivas. Este ano, eu provavelmente vou gozar as minhas férias em novembro, porque é a data que mais me dá jeito. Está a ver? Não ficamos 2 meses em casa sem fazer nada e a receber. Doutora Weber, para fechar esse assunto, talvez a grande cobrança do cidadão é que terminem mesmo o processo autárquico. Sim, isso eleitoral vamos fazer. autárquico. Mas é preciso que haja vontade de todas as bancadas. Justamente. Mas, caros, vamos fechar este assunto. É um pouco complicado perceber se realmente a falta de vontade está no grupo parlamentar do MPLA. Ou se está no grupo parlamentar da UNITA, né? Porque eu digo que está no presidente do MPLA. É o presidente do MPLA que não quer autarquias. Ponto. Já que agora estamos na moda dos pontos. Infelizmente hoje não temos aqui o doutor Vitor Paulo que é para responder, mas pronto. Tudo bem, doutor, para esgotar este assunto. Eu penso que para fecharmos esse ponto, e vou aproveitar o facto de estar diante da doutora Mihaela Weber, que ao nível da sua nova composição na Assembleia Nacional, com a maior capacidade representativa que tem na Assembleia Nacional, que no segundo ano parlamentar da 5ª legislatura façam tudo o que for possível no sentido de puxar, de pressionar, enquanto representantes do povo, ao outro grupo parlamentar que também, claro, representam-nos a todos, que encontrem, claro, mecanismos que visam essencialmente a conclusão do pacote legislativo autárquico. É claro, sem descurar a necessidade de se pautar por todos os princípios fundacionais, quer legais, quer políticos, quer econômicos, e que efetivamente vão promover o desenvolvimento de todos nós. Isso que não se ponha de parte. Muito bem. Meu caro Sacondongo. Bem, que com o começar de um novo ano, que seguramente vai começar em outubro, consigam trazer nas suas algebeiras uma preocupação fundamental
que é tentar implantar o sorriso nos lábios dos angolanos. Porque, parecendo brincadeira, há muitos angolanos que estão a passar dificuldades. Isto aqui é líquido. Todos nós. Não, nós aqui estamos a reclamar de barriga cheia. Diga Será? assim. Não, a doutor, verdade. de barriga cheia. Vamos ser honestos. Será? Vamos ser honestos. Nós aqui estamos a falar porque comemos alguma coisa. Exatamente. Há pessoas que precisam mais do que nós. Isso é verdade. Só estamos a ter esta coragem de nos sentarmos aqui, de olhar um para o outro, porque de manhã conseguimos beber uma água, comer uma papa, tomar um chá, um pão com abacate. Há pessoa que desde manhã até agora Não está a comeu procurar nada. o que é que vai comer. Muito bem. Mas, Então, Carlos, se calhar os deputados, quando vierem, e aqui temos de olhar neste tema com muita seriedade, tentar mesmo ver uma solução de se resolver este problema de uma vez por todas. Muito Porque bem. nós não devemos aceitar que uma pessoa como nós passe tantas dificuldades. Muito bem. Mas, Carlos, vamos agora avançar. Angola assumiu a presidência rotativa da SADC na última cimeira, a 43ª cimeira, ocorrida aqui em Angola, em substituição da República Democrática do Congo. A cimeira decorreu sob o tema capital humano e financeiro, os principais motores da industrialização sustentável da região da SADC. E em torno disto, o presidente da UNITA, por exemplo, defendeu a necessidade de se instituir um parlamento a nível da região, no sentido de impulsionar portanto, a visão econômica do continente, ou seja, da região. Doutora Mihaela Weba, começo consigo. Vamos nos ater aos desafios que Angola terá, olhando para esta divisa da valorização do capital humano e da necessidade da industrialização da região. Ora bem, de facto, aqui a região da SADC tem um foro parlamentar da SADC, não tem um parlamento como tal. Portanto, não tem um parlamento que engaje do ponto de vista de política legislativa da região. Tem simplesmente um fórum parlamentar, que é troca de experiências, debatem assuntos, levam preocupações aos seus respectivos países, mas de facto não há um parlamento da SADC. E eu penso que o grande desafio ao nível da SADC, para além de ser a livre circulação de pessoas e bens, para além de ser a possibilidade de se evoluir para uma moeda única, para se evoluir a um mercado comum, portanto, os bater das diferenças linguísticas. Portanto, eu penso que é também um desafio haver o Parlamento da SADC. Mas eu gostaria de dizer que, infelizmente, nos últimos 20 anos, a posição de Angola ao nível da SADC tem sido muito dúbia. Por um lado, quer integração regional, por outro lado, é o país que mais obstaculiza a integração regional. Se nós hoje ainda não temos o mercado da SADC a funcionar na sua plenitude, com trocas de pessoas e bens ao nível dos 16 países da região, fruto do entrave que Angola tem feito a esta pretensão, porque muito por medo de uma grande economia que é a economia sul-africana. Eu iria justamente por aí, estamos preparados não, para a questão enfrentar que este se desafio. coloca é que isso não é uma questão de estar preparado ou não. A nossa economia é uma economia fraca. É uma economia que qualquer país que tenha cooperação com Angola vem cá e abocanha. E, portanto, se é para ser abocanhado pelos chineses, pelos portugueses, pelos brasileiros, vale a pena ser abocanhado por um irmão nosso sul-africano. Seria um mal menor. Seria um mal menor, porque até os produtos são de melhor qualidade. Ora bem, a África do Sul, praticamente, a nível de exportações, com exceção de alguns países do norte da África, tem sido o celeiro da África. Portanto, tem um know-how em termos tecnológicos, em termos científicos, para alavancar a economia, a indústria, fora de série. Portanto, a África do Sul é dos poucos países em África que 90% do que ele consome, ele produz.
E, portanto, só importa 10% do que ele consome. Nós somos exatamente o contrário. Nós devemos estar em 95% daquilo que a gente consome, a gente importa. Portanto, há necessidade de termos uma relação mais próxima, mais estreita com a África do Sul, sem medos. Temos que assumir a nossa pequenez. Nós podemos ser uma potência militar, mas a África do Sul também o é, e é mais potência militar porque eles até têm indústria militar. A África do Sul fabrica armas, a África do Sul fabrica balas, ok? Fabrica material militar. Nós estamos no material militar e olha lá. Portanto, eu penso que nós temos que começar a pensar que precisamos efetivamente da África do Sul. E mais facilmente nos desenvolvemos com a integração regional, porque conhecemos os problemas locais. Temos muitos problemas que são similares, problemas que a África do Sul já passou há 10, 20, 30, 40 anos atrás e que tem experiência suficiente para nos passar e não nos fazer cometer os erros que eles cometeram. Portanto, é uma parceria que interessa a toda a região, sobretudo a África do Sul. E a África do Sul vê Angola como um empecilho para essa integração regional do ponto de vista econômico. Está certo. Dr. Gerson Salus, a sua visão? Eu vou olhar essencialmente para o lema desta conferência, né? Capital humano e financeiro. Capital humano e financeiro. Dois elementos bastante. Esses são os principais fatores para a industrialização da região, para justamente. A industrialização da região, pilares para o desenvolvimento da região, pilares para a sustentabilidade das famílias que compõem esta região. E vamos por parte. Como é que está o capital humano em Angola? Esse é um desafio muito forte para o presidente João Lourenço, que agora assume a presidência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. É claro que para trazer à baila temáticas relacionadas ao capital, à condição, à qualidade do capital humano da região, primeiro precisa olhar para o seu capital humano. Como é que nós estamos? Nós somos mesmo um capital humano? Nós temos capacidade de transformação, de criar, de inovar? É uma questão. Não temos? A nossa realidade é o capital humano angolano está a sair da Angola, infelizmente. A nossa realidade é bem clara em relação a isso. Os que chegam, ascendem a capital humano, já não estão em Angola e muitos até já nem são angolanos. Esse é o grande problema. Agora, vamos para outra dimensão do lema, a questão financeira. Como é que nós estamos em relação a isso? Como é que está, por exemplo, a nossa economia? Um dos grandes problemas, sabe que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral foi criada com um pilar muito óbvio, claro e objetivo, que é promoção da integração entre os Estados. E para que os Estados vivam o processo de integração, é importante que os Estados estejam organizados e o setor que muito é afetado é essencialmente o capital humano e financeiro. E para isso é importante que estes recursos estejam preparados. Do ponto de vista do capital humano, temos fraquezas, temos insuficiências. Do ponto de vista da economia, nós temos um mercado desorganizado. Por isso é que há sempre uma relutância, há uma intransigência em se pautar ou não para a integração efetiva por parte de Angola. E claro, tem havido, no entanto, esse recuo, porque Angola sabe que dentre os 16 faz parte daquele grupo que infelizmente ainda não conseguiu debelar as suas insuficiências internas. Agora, o presidente João Lourenço, claro, Angola, no caso representada pelo presidente João Lourenço, tomou agora, no dia 17, a presidência da SADC. Os desafios são esses, né? É olhar, claro, antes de levar para a mesa da organização, é olhar para como nós estamos, como está o nosso capital humano, como está o nosso capital financeiro. Mais do que isso, nós somos uma comunidade de mais de 210 milhões de habitantes, com problemas variadíssimos, desde pobreza, desde prostituição,
analfabetismo. Portanto, há que um conjunto de pressupostos que me parece que são mais do que desafiantes para quem toma agora a presidência da organização. Portanto, vamos falar de industrialização. Nós somos um país bastante fértil. Há quem diga que mesmo se sair, dar uma volta aqui da Rádio Despertar, atire qualquer coisa, depois de 2, 3 dias vai conseguir encontrar comida. Portanto, mas o que é que nós temos? O que é que nós somos capazes de produzir? O que é que nós produzimos? Nós estamos em condições de falar de industrialização quando temos insuficiência na distribuição da energia. Nós estamos em condições de falar de industrialização quando o acesso à água ainda é uma problemática para o pacato cidadão. Nós estamos em condições de falar de industrialização quando temos dificuldades enormíssimas para nos deslocarmos para locais recônditos. Estou a falar para as vias de comunicação, o acesso é bastante debilitado e quando existe há dificuldades, porque as estradas infelizmente não ajudam, né? Se o problema não é a viatura, o problema é a estrada. E em Angola, nós estávamos, antes de vir aqui, estávamos a discutir com um colega sobre, portanto, a grande problemática dos acidentes em Angola, né? E todas as vezes que vemos um representante do Ministério do Interior falar dos grandes problemas do acidente, é sempre condução. É sempre o condutor, desculpe. O condutor excesso de velocidade, normalmente. Não tem em posse uma carta de condução, não está instruído, não está preparado. A viatura teve problemas técnicos. Nunca estamos em altura. Nunca ouvimos um representante do Ministério do Interior dizer não. Para esse caso em concreto, o problema não é a viatura, não é o condutor, o problema é a estrada. A estrada tem desfalques, a estrada está esburacada, a estrada tem desníveis. Ninguém tem essa capacidade de reconhecer que há uma falibilidade institucional. Portanto, eu acho que os desafios são enormes para o presidente João Lourenço e passam por isso, né? Muito bem. Ver a questão do capital humano, não vamos falar de capital humano quando ainda há exclusão de muitos cidadãos no acesso à escola, né? No acesso à educação, que por excelência deveria ser universalizada e gratuita. Portanto, eu acho que há muito que se dizer em relação aos desafios de Angola, claro, do presidente João Lourenço, que vai agora tomar a presidência. Claro, já tomou no dia 17 e, portanto, vamos ver quais são as linhas que ele poderá seguir e o que é que vai propor ao nível da mesa como formas de solucionar ou minimizar muitos desses problemas que passam pela questão financeira, pelo capital humano, pela industrialização e não só. Muito bem. Caro Sakondongo, é consigo os desafios da SADC, particularmente da Angola, que assumiu a presidência desta região, olhando para esta divisa da necessidade de se potencializar, de se valorizar o capital humano. Valorizar o capital humano pressupõe criar todos os condimentos que concorrem para o efeito. Nós não podemos falar da valorização do capital humano quando os resultados que vêm das nossas escolas são ainda como que preocupantes. Por quê? Porque parece-me ser necessário que, para valorizarmos o capital humano, temos de ter escolas cujos alunos venham a ter a capacidade de ombrear com os alunos, pelo menos dos estados que compõem a região. Por quê? Porque, por exemplo, você não vai querer concorrer com um Cristiano Ronaldo quando você não tem um treinamento pelo menos equiparável ao dele. Para você concorrer com ele, tem de ter pelo menos um treinamento equiparável ao dele. Porque senão haverá aqui uma... desnível. Sim, haverá aqui um desnível e haverá como que, haverá aqui uma falta de concorrência, no fundo. Então, todos têm de partir em pé de igualdade. E nós só poderemos ter isso quando as nossas escolas tiverem laboratórios, quando os estudantes forem verdadeiramente se preocupar com o conhecimento e não só com a nota, porque hoje, infelizmente, no nosso mercado quem tem 20 é que é o melhor.
Quem tem 10, quem tem 12, esse aqui não serve. O que não é bem verdade. E valorizar o capital humano pressupõe investir com seriedade no sistema de ensino. Investir com seriedade no sistema de ensino. Por quê? Porque nós só vamos industrializar Angola quando tivermos pessoas capazes para terem iniciativas de industrialização. Por exemplo, há muita gente que estuda no estrangeiro, ok? Quando vem para aqui, o que é que faz? Nada. Há muita gente que tem bolsas de estudo pela Sonangol, por outras empresas e pelo Estado também, outros ministérios. Quando vêm para aqui, dizem-lhes que não têm vagas. O que é que essas pessoas fazem? Pegam nas suas malas e voltam lá onde estudaram. Mas depois, quando vamos falar com estas instituições, vão dizer, olha, nós temos estado ineficientes por falta de quadros qualificados. Mas então como é que você vai falar de falta de quadros qualificados? Quando aquela pessoa que você enviou, que você custeou os estudos, vem para aqui e você lhe diz que não tem lugar. E a valorização... E até casos... sabe se veio, não veio, voltou, eu iria não por aí. voltou, onde Eu iria está, por aí, exato. onde anda. O que reflete também uma certa falta de controle, porque eu não consigo perceber, por exemplo, e em tempos estava a falar disso, Angola pelo menos manda pessoas a estudarem no estrangeiro desde... A falta de controle é parte desde da política. 1900 e qualquer coisa. Pelo menos eu não existia. A minha pergunta é, será que das pessoas que foram, nenhuma delas consegue perceber que para se asfaltar uma estrada que dure pelo menos 10 anos, o trabalho tem de ser feito desta e daquela forma? A grande questão é que espaço este quadro tem. O espaço de intervenção, por exemplo. Parece-me que o problema não é tanto de espaço. Porque o que eu tenho constatado é que vários angolanos aprendem bem, mas quando chegam na prática aplicam o contrário do que aprenderam. Ok. Isso também é uma realidade. Mas também é a questão de quem não tem espaço para implementar o que sabe. Isto também é verdade. Também é verdade. Então, para valorizarmos o capital humano, também a oportunidade terá de ser um elemento. Porque o indivíduo que foi aprender tem de ter um espaço para aplicar aquilo que aprendeu. Se aplicar aquilo que aprendeu, teremos aqui no fundo o domínio da valorização do capital humano muito bem efetivado. Mas também, diga-se a bano da verdade, que nós não podemos falar da valorização do capital humano com pessoas famintas. Você não pode colocar um professor na sala de aulas a dar aulas, por exemplo, que não tomou pequeno almoço. O professor está preocupado o que é que vai jantar, porque o salário não está a cair, já estamos no dia X de março. Ele está preocupado com isso. E o arroz subiu. O arroz subiu. O que acontece? Ele fica assim, 1 mais 1, depois ele pode dizer que é 5. Não é que não sabe. Está a pensar o que é que vai alimentar a sua família. Exato. Então, parece-me que se nós criarmos todas as condições necessárias, desde a resolução dos problemas da fome, da pobreza e tantos outros problemas, também da saúde, porque o indivíduo doente não consegue ser capaz para industrializar um país, significa que temos de investir com seriedade no setor da saúde, não só colocar paredes, mas também colocar lá todos os instrumentos necessários para que as pessoas colocadas naquelas paredes consigam fazer alguma coisa. Muito bem. Porque você não vai me dizer que vai valorizar o capital humano quando eu vou a um posto médico, tenho de comprar o material da Estável. Vão me dizer, olha, aqui só fazemos o exame A, B e C, o outro tem de ser ali na esquina. Muito assim bem, meu caro, ficou essencial. Doutora Mihaela Ueba, volto a si, vamos olhar para os desafios que a nova vice-presidenta do Tribunal Supremo terá, a senhora Eufigênia Lima. Ela foi nomeada, já foi nomeada pelo Presidente da República em decreto datado deste sábado, 19 de agosto. Esta senhora venceu o concurso público, deixou pelo caminho os seus 2 colegas. Ela foi a mais votada com 8 votos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, deixando pelo caminho os juízes Daniel Modesto Geraldes com 6 votos e a senhora Maria Teresa Marçal André Batista Borges com apenas 1 voto. Já faz tempo que temos estado a falar dos problemas do Tribunal Supremo. Vamos olhar para os desafios que essa senhora vai encontrar. Doutora Mihaela Ueba.
Antes de falar sobre os desafios que a doutora Ifigênia Lima, enquanto vice-presidente do Tribunal Supremo vai ter, gostaria de analisar o colégio eleitoral. Ora, 8 juízes conselheiros votaram a favor de Ifigênia Lima, 6 votaram a favor de Daniel Modesto, 1 votou a favor de Teresa Marçal, 1 votou nulo e outros 5 votos em branco. E se fizermos as contas, acho que isso não vai dar certo. Deixa-me rapidamente abrir aqui a calculadora. O número de votos com que venceu não vai dar certo? 8 mais 6 mais 1. É o que nos disseram, mais um voto nulo, vai dar 17, mais 5 votos, pois vai dar 21 juízes conselheiros. E o problema está exatamente aí. Penso que quem organiza esse processo não é o Conselho Superior da Magistratura Judicial, porque eles já são juízes do Tribunal Superior, no caso o Tribunal Supremo, são os juízes do plenário do Tribunal Supremo que decidem fazer esta eleição e escolher a doutora Ifigênia Lima. Doutora Ifigênia Lima foi deputada pelo grupo parlamentar do MPLA, depois disso foi juiz conselheira do Tribunal Constitucional, ficou 7 anos, terminou o seu mandato no Tribunal Constitucional e rumou para o Tribunal Supremo, entrou como jurista de mérito, porque ela não é magistrada judicial de carreira, mas acho que é tecnicamente apta para estar no Tribunal Supremo. É tecnicamente apta para estar como vice-presidente, todavia a forma como é eleita pelos seus pares, no meu entender, deixa muito a desejar, porque há juízes que decidiram pura e simplesmente não participar porque não concordam com quem está a organizar o processo. E quem está a organizar o processo escolhe quem lhe poderá eventualmente substituir em caso de ser constituído arguido, ser julgado e condenado. Estou a falar especificamente do juiz Leonardo. Juiz conselheiro presidente Joel Leonardo. Ora, eu penso que outra nota que eu poderia avançar também tem que ver com o facto de termos ficado quase 6 anos sem a figura de um juiz presidente, vice-presidente, um juiz vice-presidente do Tribunal Supremo, porque o mandato do anterior tinha terminado e ficou-se nessa situação até agora. Portanto, acho que quem deve velar pelo regular funcionamento das instituições nos termos da Constituição, o artigo 108 é o Presidente da República. Para não dizerem que eu estou a inventar, vou fazer a leitura. O número 5 do artigo 108 da Constituição estabelece o seguinte: o Presidente da República respeita e defende a Constituição, assegura o cumprimento das leis e dos acordos e tratados internacionais, promove e garante o regular funcionamento dos órgãos do Estado. Ora, o Tribunal Supremo é um órgão do Estado e, portanto, o Presidente tem responsabilidades acrescidas relativamente ao órgão do Estado chamado Tribunal Supremo. Desta vez diferente do que tem sido, o Presidente optou pela mais votada, né? Pois, lá está. Eu tenho dito, as pessoas não estão a entender o que é que se está a passar. O efeito de destituição, processo de destituição, está a fazer correções à própria atuação do Presidente da República. Quando o Presidente da República decidia sempre escolher o segundo mais votado, e no caso o segundo mais votado aqui era o juiz conselheiro Daniel Modesto, ok?
o presidente dessa vez fez o correto, respeitou o princípio democrático em que a maioria decidiu que deveria ser a juiz Efigênia Lima. E, portanto, isso já é um efeito. Agora o presidente está a corrigir o que ele andou a fazer mal durante esse tempo todo. A reserva estratégica alimentar já corrigiu, os contratos do novo aeroporto já corrigiu, já esta semana vi mais uma notícia de que retirou uma filha de um negócio, de um terreno. Portanto, o presidente está a corrigir as coisas e, de facto, quem estiver atento aos atos do presidente vai verificar que ele está a fazer isso, o que denota que nós temos razão naquilo que estamos a fazer. Ok, doutor Gilson Salúcia, consigo os desafios que a nova juíza, vice-presidente do Tribunal Supremo vai encontrar? Como sabemos, a justiça é a guardiã da harmonia social, não é? É aquela que deve, a todos os níveis, garantir a real efetivação do espírito do Estado democrático angolano. Eu acho que os desafios da vice-presidente já são os desafios do presidente Joel Leonardo. Justamente. Nós, nos últimos tempos, temos estado E é uma figura constatar... que tem sido citada em casos de escândalos. Né? Efetivamente. É em função disso que eu digo, né, que os desafios da doutora Efigênia Lima são efetivamente os desafios do juiz-presidente Joel Leonardo, que tem que ver com a transparência de uma instituição com maior responsabilidade neste país no que diz respeito ao cumprimento, à garantia, à efetivação quer das leis, quer do espírito democrático do Estado angolano. Portanto, todos temos acompanhado que seu presidente está maculado, está envolvido em casos que já foram motivos de enormíssimas conversas, debates e não só, que até de uma ou de outra forma acabrunharam mesmo o nosso Estado democrático e de direito. Portanto, eu não vejo o que a doutora Efigênia fará de novo, fará de diferente quando, claro, tem poderes, né, terá a oportunidade de dar voto vencido num ou noutro caso, mas eu não vou olhar muito ainda para essa questão. A preocupação maior é a mensagem que esta votação nos transmite. Eu iria justamente por aí. A mensagem que nós recebemos ao escrutinarmos os votos é uma mensagem má, é uma mensagem de que não há consenso ao nível dos juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Significa que não há um alinhamento na compreensão do Estado de Direito Democrático. É só olharmos para a forma como foi a votação. Ela ganha com diferença de 2 votos em relação ao juiz Modesto. E mais do que isso, são 5 pessoas que, tendo capacidade de voto, preferiram 5 o nulo. A abstenção. Sim. E tendo capacidade. Nulo. Obrigado, doutora Weber. Tendo capacidade de exercer o seu direito de voto e participar da escolha de quem terá capacidade de auxiliar, coadjuvar o juiz Joel Leonardo, e preferiram não fazê-lo. Essa mensagem não está a trazer outra coisa senão a mensagem que já nos foi deixada pelo anterior presidente Aragão, né, que quando se aprovou a famosa Constituição, que foi revista do ponto de vista pontual, disse que estávamos perante o suicídio do Estado Democrático de Direito. Alguma coisa está-se a passar ao nível do Tribunal Supremo, que de uma ou de outra forma continua a inquinar a concretização, o respeito e a garantia por parte de um tribunal de jurisdição superior ao nível dos outros, que tem responsabilidades acrescidas na harmonização do Estado e no espírito do Estado Democrático, que é o cumprimento escrupuloso da lei, está certo, da garantia ficou essencial. dos normativos jurídicos de Angola.
portanto, eu acho que mais do que olharmos para os grandes desafios da doutora Efigênia de Lima, é olharmos para a mensagem que nos é transmitida com o escrutínio da votação, né? A falta de alinhamento, a falta, no entanto, de congruência por parte dos juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Muito bem. Carlos Sacondongo, a sua opinião em torno deste assunto? A minha opinião é que, relativamente ao que aconteceu, não consigo vislumbrar uma extraordinariedade. Por quê? Porque é o normal que devia ter ocorrido já há muito. Mas quanto aos desafios que a recém-eleita, e o caro jornalista disse aqui que já foi nomeada, neste caso a recém-eleita e a recém-nomeada, o desafio que vai encontrar, para mim, é justamente tentar, junto dos seus colegas do Conselho Superior da Magistratura, aconselhá-los para resolverem o problema dos funcionários de todas as instituições ligadas à justiça. Por quê? Porque sabemos que as paralisações destes funcionários... Mas é por ela que passa essa decisão? Bem, eu disse que ela vai poder aconselhar os seus colegas junto do Conselho Superior da Magistratura. No fundo, para aconselhá-los a resolverem de uma vez por todas esses problemas. Porque até recentemente, para tentarem acalmar um bocado o SOJA, foi aberto um concurso... Doutor, vamos só desdobrar isto. O SOJA, o que é? O SOJA é o Sindicato dos Oficiais de Justiça. Está certo. Exatamente. E recentemente foi aberto um concurso para aqueles que, no fundo, foi um ponto que constava do caderno reivindicativo, já foi atendido, e por causa disso, todos aqueles que compõem, pelo menos são oficiais de justiça na jurisdição comum, não foram contemplados na greve por causa disso. E os outros, notários, conservadores e tantos outros, estão em greve, pelo menos há uma greve que terminaria no dia 18. Então, seguramente esta aqui será uma das missões. Parece-me difícil, mas é possível aconselhar os colegas para também indicar o caminho para resolverem este problema, porque não fica muito bem. Há um desafio, se calhar. Doutor, o tempo começa a apertar. Aparece agora, se calhar, Exato. depois de ouvir o ilustre, mas aparece, em segundos mesmo. Vislumbra agora aqui um desafio, né? É se eventualmente o processo de destituição avançar, é uma eventualidade. E chegar à mesa justamente é um desafio que a doutora Efinésia use do direito, de respeito, consagração e garantia. Então vamos aguardar. Só para terminar. Sim, exato. E relativamente à eleição dela, quando eu digo que não há nada de extraordinário, é no fundo em linha do que está a dizer. No fundo, em função daqueles problemas que estavam a decorrer em torno da pessoa do venerando juiz-presidente do referido tribunal, parece-me que estrategicamente é como que preparar já o terreno. Se esta aqui é alguma coisa lhe afetar, porque as reclamações são tantas e várias instituições reclamaram, então preparamos esta aqui para tomar... Vamos então aguardar. Doutor Salus, eu regresso assim em um minuto para comentar sobre a situação social do país. Há informações de que no Kwanza Norte, por causa da fome, adolescentes e crianças estão atrás dos ratos, a caçar ratos para sobreviverem. Isso é lamentável. É um país com todas as bênçãos que Deus proporcionou, e ao dizer isso vou mesmo citar aqui um ilustre sul-africano que veio-me agora à memória, terá passado uma vez na televisão pública de Angola, concedeu uma entrevista ao jornalista Ernesto Bartolomeu e portanto terá dito o seguinte, né? Ernesto Bartolomeu, eu tenho certeza que Jesus, quando passou a terra, passou por Angola. Mas só que no aeroporto, eu acho que ele terá se esquecido das suas bagagens. Deixou todas elas para vocês. O vosso solo é rico. Vocês têm riqueza em abundância. Só precisam transformar todas estas riquezas a favor de todos vós. Claro, com a distribuição equitativa dela, não é? E para um país abençoado dessa forma por Deus, refiro-me a Toko Sequale, é o sul-africano que terá dito isso. Para um país com todas estas bênçãos, com um solo, um clima favorável, com riquezas enormíssimas, ter irmãos, concidadãos a passarem por esta situação, portanto, leva-nos a crer mesmo que a falta de vontade política por quem governa esse país para, no
âmbito das suas competências, usar delas a favor dos cidadãos, porque Muito mais bem. do que nunca são representantes dos cidadãos. E nós não precisamos ir ao Kwanza Norte, o Cafiel, você não precisa ir ao Kwanza Norte, é só girar à volta daqui da nossa cidade mesmo de Luanda, de Viana, que você vai ver a indigência, você vai ver irmãos numa pobreza extrema, sem ter o que comer. E você olha para a nossa Constituição, olha para os fins do Estado, que é promover o bem-estar, é um dos fins do Muito Estado. bem, doutor, O Estado, ficou enquanto essencial. tal, infelizmente, não tem consagrado isso aos cidadãos. Está né? certo. Não, ao não fazê-lo, não promove bem-estar. E ao não promover bem-estar, é óbvio que a pobreza será a maior companheira dos angolanos, Muito infelizmente. bem. Caro Sacondongo. Obrigado. O Estado protege a dignidade da pessoa humana. O Estado angolano se fundamenta na dignidade da pessoa humana. Não se respeita a dignidade, ou seja, não é possível respeitar esta dignidade se esta pessoa não come. Só é possível respeitar se garantimos as condições todas para que esta pessoa não passe fome, porque se não se come, se morre. E, parafraseando aqui o Fridolin Kamulakamwe, que dizia que o comer é o maior ato da cidadania, porque se não se come, morre-se. Muito bem, doutora Mihaela Weba, fechamos consigo a questão da fome. Do Kwanza Norte vem informações de que adolescentes e jovens estão atrás dos ratos para comer. Infelizmente, essa é uma notícia muito triste e que devia revoltar qualquer cidadão angolano. E revoltar porquê? Porque nós temos efetivamente um país potencialmente rico e não havia necessidade nenhuma de qualquer ser humano em Angola, nacional ou estrangeiro, passar por esse tipo de dificuldades. E Sua Excelência o Presidente da República uma vez já disse que a fome é relativa. Ora, essa crise econômica está efetivamente a demonstrar que a fome não é relativa. Há cidadãos que estão a comer nos contentores, há cidadãos que não conseguem fazer uma única refeição por dia, estão a padecer, estão a morrer de fome. Há cidadãos que comem tudo e mais alguma coisa, alimentos que fazem até mal ao próprio organismo humano, estão-se a alimentar disso. Portanto, nós estamos numa situação não de pobreza, mas numa situação de miséria. A nossa população já não é pobre, é miserável. E, portanto, quem efetivamente diz que está a governar para o povo e para o bem do povo, deveria parar, refletir e dizer: preciso efetivamente de alterar as coisas. Portanto, nós não podemos continuar a ter uma elite predadora que abocanha tudo que é do erário público, do erário, tudo que é do Orçamento Geral do Estado, e deixar os nossos irmãos, nossos concidadãos na miséria extrema. Está certo, meus caros, atingimos a hora 15, quase. Doutor Gilson Salusi, voltou a ser positivo e negativo da semana? O meu positivo tem que ver com o facto de finalmente o Movimento Cívico Mudei ter conseguido compilar o seu relatório. Como sabem, no âmbito das últimas eleições, o Movimento Mudei fez um trabalho extraordinário. Eu até também fui um dos voluntários, cheguei a fazer sondagens e, portanto, conseguiu nesta última quinta-feira dar aos angolanos a oportunidade de lerem, avaliarem, analisarem aqueles que são os elementos que resultaram de uma análise profunda, de um trabalho profundo feito durante o processo eleitoral. Muito bem. O negativo? É público, está disponível e podem lê-lo, claro. O negativo tem sim, que ver com as pedonais. E há uma pedonal que está a pôr os cidadãos num risco pontual, num risco claro e efetivo. Refiro-me, por exemplo, a pedonal da famosa ponte partida, né? Uma pedonal que eu até também uso. O apelo aqui é para o senhor administrador de Viana que no uso das suas competências, das suas capacidades financeiras e não só representativas também, é claro, que procure ver a questão da pedonal, que pode ser fatal e no entanto, mais vale tomar
tomar medidas antepadas do que solucionar problemas que se calhar nunca são solucionáveis, não é? Muito bem. Então que haja uma, claro, intervenção por parte da administração do município de Está Tiana. certo. Caro Sakondongo, positivo e negativo da semana? Negativa da semana foi em Benguela, em que alguns indivíduos materializaram uma situação de necrofilia. Determinados indivíduos adentraram num dos cemitérios e desenterraram um cadáver. E infelizmente isto chega a ser muito triste, e as imagens estavam ali a ser veiculadas e chega a ser muito arrepiante. E parece que seria bom trabalharmos na mente das pessoas para começarmos a respeitar o direito que as famílias têm, que os seus mortos descansem em Muito bem. paz. Este é o negativo. O positivo? O positivo é que continuamos vivos. Esta é uma oportunidade para fazermos melhor, olharmos os passos que foram mal marcados para redirecionarmos o nosso futuro. Muito bem. Doutora Weba, positivo e negativo da semana? Para mim, o positivo da semana foi ter conhecimento que no ranking das melhores estradas da África, o primeiro, número 1 é a Namíbia, o número 2 Egito, Ruanda, Ilhas Maurícias, Marrocos, África do Sul, Quênia, Senegal, Tanzânia e Argélia. Este é o positivo? É o ranking 10 da África, das melhores estradas. Esse é o positivo que eu gostaria de trazer para este. O negativo desta semana, as nossas estradas, como todos sabem como está, e o facto, são dois negativos, o facto da cesta básica estar mais cara por causa da desvalorização do Kwanza, e é por isso que o Grupo Parlamentar da UNITA tem defendido o IVA zero para mitigar a fome e a pobreza Muito em Angola. bem. Ok. Olha, antes de fechar, deixa-me só aqui recordar a nota da direção da Rádio Despertar por solicitações do INA com o Instituto Angolano de Comunicações. Observaremos hoje, a partir das 0 horas, a interrupção da nossa emissão até amanhã, 1 hora. A referida solicitação é sustentada no ofício número 1244 do gabinete do PCA da INACOM 2023, chegada aos serviços administrativos da Rádio Despertar, sítios no complexo Sofismo em Viana, de 15 de agosto do corrente ano, subscrito em nome do PCA pelo Sr. Joaquim Domingos Monrongo. Aos nossos estimados ouvintes da Rádio Despertar, pedimos desculpas e a máxima compreensão. Agora sim, marcamos o ponto final, a edição de Prova dos Factos de hoje, 20 de agosto de 2023, com o sentimento de missão cumprida e também agradecimento aos nossos comentaristas e a si que esteve do outro lado em nossa companhia. Nós vamos com a promessa de voltar no próximo domingo e deixamos a dica de sempre entre o bem e o mal. A nossa sugestão é preferir sempre, sempre e sempre o bem. Estamos juntos.